Scott proclamava que a Bíblia o tinha conduzido à fé católica. Essa é uma frase de Kimberly Ham, esposa do Scott Ham, que juntos são autores desse livro. E esta frase está nesse livro, como outras que eu trarei para você nessa resenha criativa. Eu sou a Milena Aquino e te convido a vir comigo neste caminho, nessa resenha. Simbora! E aí, sábio? Resenha de hoje. Todos os caminhos levam a Roma. E vou te dizer, se a esposa do Scott Ham disse essa frase da introdução, eu quero te dizer a minha frase. O que me levou à fé católica não foi a leitura da Bíblia, foi a leitura. Isso mesmo que você ouviu. A leitura, a técnica de leitura, o entender mais leitura, o praticar mais leitura. Ontem mesmo um colega meu me perguntou isso e eu respondi com todas as palavras. A leitura, a técnica de leitura. Se você é novo aqui no canal, você pode desfrutar desse meu processo em várias conversas e lives que eu tive aqui no ato de ler, principalmente esse amarelinho aqui, ó, depois esse vermelhinho aqui. E aí, seguindo, antes da gente ir os 4 passos em que eu apresento uma resenha criativa aqui para você, eu quero te avisar do meu foco nesse canal. Meu foco é alimentar o meu espírito através da leitura e ajudar você, maior de 40 anos, que quer começar no mundo da leitura, mas tem dificuldades. Esse processo pode ser simplificado. Você sabia que é possível ler um livro de não ficção em até 7 dias? Isso mesmo, eu ensino na minha mentoria esse processo e no momento ela não está aberta. Mas eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo para você clicar e se inscrever para receber notícia da próxima turma. Fechado? Quer virar um leitor? É possível sim. Vem junto comigo. Agora, sem mais, depois do patrocínio da minha mentoria Lecrite, eu quero ir para essa resenha. Os 4 passos são: foca. O último é o mais impactante. Tema do livro, frases que comprovam o tema do livro. É verdade esse tema na minha vida ou na vida de alguém? E daí este livro na minha vida? Tema central do livro: o processo de conversão do casal Ham, Scott e Kimberly Ham. Este livro foi escrito em 2002. Eu ainda era uma bebezinha, tinha 22 anos, brincadeira. Eu ainda era uma jovem bebê. E estava na vida protestante, muito. E também estava entrando na minha vida profissional. E eles já estavam fazendo o quê? Escrevendo para ajudar outras pessoas nesse processo de conversão. O tema central passa por histórias, abre aspas, de detetive, histórias de terror e história de romance, fecha aspas, frases do próprio Scott Ham. Este livro passa por histórias, abre aspas, que vão do verão à primavera, fecha aspas, palavras da Kimberly Ham. Gente, um convite ao processo de conversão com palavras tão bonitas e eu uso delas para te chamar. Vem descobrir essas histórias de terror, dor, que acontece da primavera ao verão e que levam a Roma. Agora eu quero te trazer para o mundo dessas histórias. Como? Com mais frases. Eu vou destacar 4 que são do Scott, da Kimberly, que fazem referência ao casal, que fazem referência à história de pesquisa dele, que fazem referência às experiências que eles vivem, para comprovar o tema central. Primeira frase, Scott Ham. E ele disse o seguinte: achei-me defendendo a doutrina católica quando os católicos não o faziam. Gente, o pesquisador, o perguntador Scott Ham, desde o início da sua vida de presbiteriano, de pastor presbiteriano, fazia perguntas e
ele mesmo tratava de achar as respostas. Como? Estudando, pesquisando, perguntando, tendo conversas ao telefone com muitos outros amigos de pastoreio presbiteriano, porque ele era um pastor. Mas ele encontrou um povo que não pesquisava, que não lia, que não estudava a própria fé. E aí ele proclamou essa frase. Ah, gente, que caminho, hein? Quero separar para vocês uma frase dos momentos de horror e de crise do Scott. E ele conversava com as pessoas do meio protestante e ele ficava em crise, a sua própria vida vivia crises de perguntas. E olha só o que ele disse. Numa conversa com um colega, ele disse: desde a época da reforma foram surgindo mais de 25 mil diferentes confissões protestantes. E os especialistas dizem que na atualidade surgem 5 novas por semana. Vejam, ele passou a vida toda confessando, declarando a confissão de Westminster dos presbiterianos. E ele se via nesse cenário aqui agora, horas, que igreja é essa que confessa coisas, mas vai trocando de confissões? Como eu posso crer nisso? Como eu posso crer nesse tratado, nessa aliança? E ele foi questionando coisas. E por questionar tanto, durante as suas aulas, muitas pessoas já diziam para ele: olha, o senhor vai se tornar católico, o senhor está defendendo a Igreja Católica muito. Diante das aulas que ele dava, as pessoas ouviam e falavam isso para ele. E ele começou a se envolver cada vez mais com esses estudos e afirmando esses questionamentos, ao ponto que ele não pôde mais negar a fé católica e se decidiu católico. E aí começaram as crises do casamento. Ele havia se apaixonado por Kimberly ainda jovem, já tinham se casado ainda jovem, antes de todos esses questionamentos. Começaram o viver cristão juntos e a crise foi para o casamento. Agora eu quero te trazer frases da Kimberly. Veja, eles não estavam mais juntos para ir para a igreja. Ela diz uma frase muito poderosa. Eles estavam vivendo na mesma casa, tinham a mesma vida, mas tinham uma coisa nova. Olha a frase dela. Habitualmente, Scott guardava os objetos religiosos no escritório, mas às vezes encontrava-se em cima da cômoda. Comecei a notar em mim certos ciúmes em relação a Maria. Similares ao que, como tinha ouvido, os homens sentiam em relação a Jesus quando as suas mulheres se tornavam cristãs. Eu estava em clara desvantagem. Supostamente, ela era pura, amável, uma companheira maravilhosa, gentil, compassiva. Em contraste, eu não tinha a mesma amabilidade com Scott. Uau! Separação espiritual. Frases da Kimberly. Sentimentos da Kimberly. Ciúmes a Kimberly estava tendo de Maria. Olha, gente. Aí Scott vai começar aquelas histórias de horror, né? Dentro da sua própria casa. Mais uma frase aqui que tocante sobre a história desse casal. Olha só. Talvez, Scott dizendo, talvez me tenha convertido primeiro e me tenha feito passar por esta terrível solidão, isolado de muitos protestantes e de tantos católicos da universidade, a quem não interessa nada o que fiz, para não falar da solidão entre nós dois, para mostrar gradualmente a você a beleza da Igreja Católica, para acolher também você no meu seio, para abençoá-la com os seus sacramentos, para lhe dar a plenitude da fé que já possui. O Scott se converte primeiro e passa momentos de sofrimento sem a Kimberly. Essas frases até agora que eu te falei mostram isso. Quero fechar esse momento de frases com uma frase da Kimberly para você. E estou já tão convencida de que a Igreja Católica está na verdade, que se não me uno a ele agora e recebo o Senhor, acho que lhe
com L maiúsculo. Estou desobedecendo. Ambos sabemos que adiar a obediência é desobediência. Que frase poderosa, cortante, vai até a alma falar isso. Essas são as frases que separei para você ter noção. Como se passa esses anos dolorosos para a chegada da alegria na vida desse casal. Agora, vamos para aquele tópico do meu vídeo, que é o terceiro, onde eu falo, é verdade esse tema na minha vida ou na vida de alguém? Mas antes, eu já quero te pedir, deixa o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Conto com você. Eu estou hoje em 2024. E não importa, no futuro, eu sei que essa história também estará se repetindo na vida de outra pessoa. Por quê? Essa história de conversão aconteceu comigo também. O meu processo é muito diferente do Scott. Eu vou dizer para vocês, no livro, vocês até têm um encontro do Scott com o Papa, tá? O Papa João Paulo II. Eu não tive esse acesso, né? Poucos têm esse acesso no processo, mas veja, eu me encontrei com livros. O que me levou à fé cristã católica foi a leitura. Então, ainda hoje, é verdade o que esse livro diz. Ah, Milena, você está falando de você, é uma história isolada. Você pode estar pensando aí, certo? Porém, eu quero te dizer, hoje, eu acabei de descobrir um novo canal. O rapaz é lá de Portugal, mas ele já está proclamando há um mês que ele saiu do protestantismo para o catolicismo. Uau, outra pessoa. Foi de um ciclo distante de mim, agora eu vou te contar de um ciclo pertinho de mim, tá? Vou te contar. Veja bem, eu, linda e maravilhosa, quando em 2002, na época que esse livro estava sendo lançado, eu estava entrando na Polícia Militar. E neste momento, eu estava em muito fervor no protestantismo. E sabe o que aconteceu? Eu conheci muitas pessoas ali. E especialmente uma amiga eu conheci lá. E essa amiga, eu falava do evangelho de Cristo para ela. E ela, cada vez mais, junto a mim, ia comigo à igreja. Hoje, os anos se passaram. E, gente, ela casou com um colega da igreja e eu acabei de receber o convite de casamento deles. Onde? Na Igreja Católica. No próximo mês, irei ao casamento deles na Igreja Católica. Eles vão receber o sacramento do matrimônio. E aí, te mostrei várias histórias. E tô te dizendo, é verdade este livro na minha vida. Ou seja, eu o vejo na minha vida, o tema dele, eu o vejo na vida de outras pessoas, longe e perto de mim. Então, te digo, este tema deste livro é verdade. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo do cara lá de Portugal, brasileiro que mora lá em Portugal, que se converteu, para você ver. Depois desse terceiro passo, eu quero conversar com você. E daí este livro na minha vida? O daí é grande, tá? Tem uma lista. E daí que eu conheci um movimento chamado Opus Dei. E daí que, com a leitura desse livro, eu comecei a pensar no momento de rezar o terço, que com a leitura desse livro descobri o que é genuflexão, que eu não sabia, descobri o que era a confissão de Westminster e as outras confissões do protestantismo. Enfim, olha isso. Agora eu tenho uma ideia mais robusta. O Scott Hahn, na conclusão do livro, ele faz um convite aos católicos. Ele fala assim, leia a Bíblia. Vamos aprender sobre a Bíblia. Gente, durante muito tempo eu li só a Bíblia. Hoje eu leio outros livros e a Bíblia. E isso é respondendo ao Scott Hahn, mas é claro que respondendo muito a mensagem do próprio Evangelho, para a gente meditar na Bíblia de dia e de noite. Muitas vezes
O protestante brasileiro, o evangélico brasileiro, sabe muito mais da Bíblia, que foi a Igreja Católica que outorgou e elegeu que existe, do que o católico. Então, nesse vídeo, se você é católico, eu quero te encorajar, leia a Bíblia. Agora, se você é daquele grupo, que é o meu foco aqui nesse vídeo, que são pessoas que estão investigando a fé católica, como Scott Hahn e como eu fiz, que eu vou deixar um link na descrição mostrando tudo para você, eu quero te incentivar. A Igreja Católica te recebe como irmão. Tá escrito isso no SIC, no Catecismo da Igreja Católica, aquele livro amarelinho ali, ó. Que você é um irmão. E até você investigar todo o processo, ela só te recebe assim, ó, como mãe. Até eu, e junto com a minha esposa, que não podemos cumprir o rito do sacramento, até nós ela recebe. Investiga e cresce nisso. E olha só, se está procurando uma obra que pode te ajudar muito, essa é a obra. Todos os caminhos levam a Roma. Mas saiba, você vai ter um caminho só seu. O Scott teve o dele, a Kimberly teve o dela, eu tenho o meu. E muitas outras pessoas têm experiências diferentes, mas que levam a verdade impressa no Evangelho da cruz. Gente, e vou deixar aqui para vocês, ó, mais vídeos de resenha. Ah, se você tá me vendo naquela tela grande da sua casa e quer fazer leitura como nunca fez na sua vida e é um quarentão, se inscreve aqui, ó, aponta a câmera do seu celular para este QR Code e se inscreve, que a próxima turma você vai ficar sabendo. Agora, se você conhece alguém que tá fazendo este movimento de retorno à Igreja Católica vindo do protestantismo, manda esse vídeo para esse alguém. Eu vou gostar de tê-lo aqui. Fique bem, eu tô bem. Amei muito fazer esse vídeo. Beijo, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. E rumo à fé firmada na rocha do Evangelho. Belo, desde a fundação dele na cruz. Tchau.